Olá, Shalom, eu sou Roseni Marques e se você acompanha o meu canal, você deve estar já sabendo que eu estou liberando para o canal uma série de vídeos sobre renove sua mente. Que necessidade importante, que necessidade enorme nos dias atuais de renovarmos a nossa mente, essa máquina incrível que é a nossa mente. Mas se você já me acompanha, hoje eu tenho um tema incrível sobre renovação da mente. Mas antes disso, eu quero pedir que você dê um like nessa ministração que você vai ouvir agora. Isso vai ajudar o meu canal a crescer, tá certo? Compartilhe depois com pessoas e se você não é inscrito ainda, se inscreva no meu canal. Vamos para o tema de hoje. O tema de hoje é renovando uma mentalidade de rejeição. Bom, a nossa mente tem uma estrutura, não é? Tem uma estrutura. A ciência descobriu isso, inclusive a partir de Freud. Tem outras teorias, mas Freud é uma boa referência para nós entendermos um pouco sobre a nossa mente. Eu quero trazer para você esse entendimento a fim de que você compreenda o propósito e como você vai renovar a sua mentalidade, caso ela seja uma mentalidade de rejeição. Bom, primeiro eu quero ensinar para você a estruturação da nossa mente, não é? Nós temos uma estrutura, segundo Freud, formada por id, ego e superego. Freud distribuiu em 3 áreas. O id é o inconsciente. A maior parte da nossa mente é inconsciente, não é? Pasme. Por isso que existe as ciências para trabalhar a psicoterapia, para que cada um compreenda e comece a se conhecer. Porque nós temos, na maior parte da nossa mente, é inconsciente. Então, a parte maior é inconsciente. O que é esse inconsciente, Roseni? Esse inconsciente é o lugar das pulsões de desejos, das pulsões de vontades e sem limites. Tá? Nós temos desejos e vontades e é sem limite, é uma evolução, tá? Que vem e às vezes nós também, na grande maioria das vezes, nem sabemos o que é. Por quê? Porque está no inconsciente. O que é o pré-consciente? Pré-consciente é o eu, tá? Ele faz uma mediação, ele está entre o inconsciente e o superego, que é a consciência. Então, e o que é a consciência? O que é o superego? O superego, que é onde é a consciência, aquela parte que a gente conhece, que a gente sabe o que é que a gente quer, o que é que a gente está pensando, a parte que a gente faz contato, né, da nossa realidade. E o que é essa consciência que Freud chamou de superego? É onde reside os códigos de valores, as nossas normas de valores, os valores que aprendemos com os nossos pais, as crenças, né, que nós chamamos de crenças, que é um conjunto de crenças que aprendemos dos nossos pais, valores morais, valores familiares, regras de conduta, tá? É a lei que, para nós que estudamos essa ciência, é a lei. É onde está a lei, a regra, o limite. Já que o inconsciente aqui embaixo é sem lei, sem regras, sem limites. A consciência traz as regras, os limites que nós aprendemos com os nossos pais ou quem nos criou. Né? Foi formado na nossa infância e no nosso desenvolvimento. Freud chama de ego, é onde está o nosso eu. Fica entre a consciência, que são os valores, e o inconsciente, que são os desejos sem nenhuma regra. A consciência com regras e valores e o inconsciente sem regra nem valores, mas cheio de desejos e de vontades. No meio está o nosso ego, que é o nosso eu. Ele faz a mediação, né? Tenta equilibrar o que não tem nenhum limite com os limites que recebemos na nossa educação. Bom, eu vou trabalhar hoje
uma mentalidade de rejeição. Trabalhando a mentalidade de rejeição, eu vou falar especialmente, né, com essas memórias do superego, que é a consciência, né? O superego é a consciência, é o que eu trago na minha mente, é o que eu tenho consciência, que é o que eu aprendi com meus pais, com quem me criou, as regras, os modelos, o que eu estudei. Então isso está na minha consciência. Esse é o superego. Só que é o seguinte, gente, quando esse superego foi construído com tirania, com violência, com autoritarismo, e eu falo nisso no meu segundo vídeo que está no meu canal, você pode ir, se você não viu ainda, precisa ir ver esse vídeo, inclusive dá um like nele. Eu falo das 3 mentalidades, a mentalidade bárbara, a mentalidade grega e a mentalidade bíblica de fé. Eu estou falando hoje, quando eu vou tratar hoje de renovar uma mentalidade de rejeição, eu vou tocar na mentalidade bárbara. Porque o que é a mentalidade bárbara? Que é uma mentalidade de rejeição. É uma mentalidade que foi constituída e estruturada com efeitos de terror, de medo, não é? De imposições, certo? E isso produz essa rejeição na nossa alma e na nossa maneira de pensar. Como é isso e como isso acontece? Eu estabeleci essas memórias dos superegos como crenças. 3 tipos de crença quando você foi estruturada a sua consciência, a sua mente foi estruturada com essa forma de tirania, de medo e de imposição. Agora deixa eu fazer aqui uma parte. Gente, nós, principalmente o Brasil, mas o Nordeste, o povo nordestino foi criado com essa cultura, a cultura da lei, da regra, daquele pai patriarcal, sabe? Aquele pai que não mostrava amor, sentimento, emoção, beijo, abraço, porque é muito machista, tudo tem que ser, não é? Com muita firmeza, não é? Com muita regra, porque senão não tem moral, tá certo? E esse tipo de criação, ele provoca uma mentalidade de rejeição. É nela que eu quero tocar hoje e quero profetizar que você e eu, todos nós, precisamos repensar e observar essa palavra. Observe o que eu vou falar hoje, porque todos nós temos um pouco de mentalidade de rejeição. Alguns muito mais, dependendo do tipo de criação e de forma que você foi aprendendo sobre a vida. Mas é necessário observar o que eu vou falar. Essas memórias do superego, que são as memórias de rejeição, são os modelos, os valores aprendidos, né? O que vemos, o que ouvimos, o que sentimos, né? Isso tudo se transformou numa crença, né? Memórias de crenças minhas. Então eu quero falar muito hoje sobre 3 tipos dessas memórias de rejeição. O primeiro tipo da memória de rejeição é o tipo que fere a crença de identidade, que fere o ser, que fere o eu sou. Eu sou eu, certo? O eu sou no sentido do meu ser, do meu eu, da minha identidade. Por isso que a primeira crença ferida nessa mentalidade de rejeição é a crença de identidade, que é onde está o sentido do eu sou. Isso acontece quando pais não têm tempo, por exemplo, né? Eles trabalham muito e outras pessoas criam os filhos e criam de qualquer forma, não dão aquele senso de pertencimento, de acolhimento, de segurança. Cresce como uma criança e chega na adolescência sem o sentimento de pertencimento. Um pai que não é presente ali na construção da identidade do filho, ensinando o filho, vamos trocar aqui um pneu de um carro comigo. Isso fortalece tanto, sabe? Vamos aqui fazer umas compras comigo, vamos aqui fazer um manifesto comigo. Quando os pais levam seus filhos para tudo que eles vão fazer, fazendo pertencer, fazendo se sentir pertencente
a esse mundo, a essa família, a esses valores, fazendo se expressar nisso, isso fortalece a identidade. Quando isso não acontece, os filhos são criados com outros, os pais não têm tempo para os filhos, esses filhos ficam com o sentimento de eu não sou digno, eu não mereço, eu não sou nada. E quando também aprendemos e ouvimos pessoas criarem a gente dizendo isso não vai dar nada, esse menino é burro, essas palavras de depreciação, isso fere também a crença de identidade, né? Por exemplo, eu conheci pessoas ricas na minha jornada de vida. Conheci, por exemplo, pessoas riquíssimas que viviam como pobre, porque não se sentiam ricas. Não faziam uma viagem, não rodaram o mundo, podendo ter dinheiro para rodar o mundo inteiro. Não conheciam o mundo, porque não se sentia, né? Não se sentia merecedor, pertencente àquele bem. Fere, sabe? A moça que se prostitui com todo tipo de homem, sexo com todos que aparecerem na frente, é um buraco enorme na identidade. É uma forte crença de não pertencimento, de não valor interior. Outra crença que eu coloquei aqui para definir, certo, essa mentalidade de rejeição é a crença de capacidade. Que essa crença de capacidade, ela fere diretamente o eu fazer, eu ser capaz de fazer. Então, quando essa crença de capacidade é ferida, quando se ouve demais, você não vai dar em nada, você não vai dar nada, você não vai dar para nada, tá? Isso acontece muito nas famílias. Você puxou aquele fulano na família que não conseguiu fazer nada na vida. Você puxou fulano, por isso que você não é nada. Essas palavras, elas estabelecem, elas afirmam, né, uma crença de incapacidade. A pessoa, quando fica adulta, ela não se sente capaz de fazer nada, né? Pais que não deram confiança, não fizeram proteção para o filho, não protegeram, né, dos invasores. Nessa crença de capacidade se fere também através de tanta coisa. Eu atendi uma pessoa que ela foi muito ferida na crença de identidade, na crença de capacidade, porque ela teve uma mãe que viveu uma transferência psicológica com ela. A mãe era muito ferida, foi muito ferida na sua infância, né? Muito ferida, muito maltratada, não recebeu amor, não é, afeto maternal, que a mãe dá afeto, não recebeu esses afetos, esse recebimento, e cresceu uma pessoa amarga, dura, pessoa hostil, não é, uma pessoa amarga, e ela transferiu isso para sua filha. Então, quando a filha nasceu, ela maltratou muito, a ponto de a vizinha ver os maltratos, e a vizinha adotou, né, meio que adotou, porque quando via ela maltratar, ela puxava a criança e ficava a tarde inteira com a criança, e a mãe não deu o cuidado. Como feriu a identidade dessa pessoa? A mãe não fazia comida para ela, a vizinha que fazia, não é? A mãe deixava ela dormir mijada na cama dias e dias sem lhe trocar roupa. A mãe dizia que ela não ia ser nada, ia ser uma prostituta, ia ser uma mulher usada por todos os homens, que ela não tinha valor nenhum. E eu trabalhei com essa pessoa um tempo grande, porque ela se prostituía com homens, ela não tinha, ela dizia, eu não consigo entender por que eu tenho que me prostituir, porque eu nem amo esse homem, nem amo esses homens. Às vezes eu nem tenho vontade, mas é uma necessidade que eu tenho, que eu não sei explicar, Roseni. Gente, era um buraco na alma dela. A crença de pertencimento, de identidade muito ferida, porque foi muito maltratada. Não recebeu esses recursos
esses recursos emocionais, esses recursos de palavra, esses recursos do bem, do cuidado, do afeto. E eu fui trabalhando muito isso na vida dela. Então, pessoas assim não terminam faculdade, não conseguem terminar um curso, fazem várias faculdades e não se estabelecem, porque ouviram muito dizer que você não é nada, você não vai ser nada, você não dá para nada, você não consegue nada, você é burro. Então, isso constrói uma consciência de rejeição. E a terceira tipo de crença é a crença do merecimento. Isso aqui é o cerne de ter, certo? Então, o cerne de ter, de possuir, também fere muito. Eu lembro que eu ministrei também numa pessoa, tratei essa pessoa no meu consultório, ela não queria nada, ela se sentia muito mal se ela recebesse um presente, ou um dinheiro de alguém, um privilégio, um elogio. Nunca, ela não admitia receber nada disso. Aniversário de jeito nenhum. A crença dela, de merecimento destruída. E no caminhar do tratamento eu descobri, ela foi colocando que ela criou os 5 filhos do padrasto dela. O pai dela morre, a mãe casa com outro. E ela teve que criar, mesmo criança, mas os outros eram menores. E ela criou e foi muito maltratada por esse padrasto, muito maltratada. Tudo que ele fazia era para os filhos dele e para ela não. Quando ela ia buscar, os filhos iam atrás. Quando ele voltava do trabalho, criança, os filhos corriam, ele trazia bolinho, bombom para os filhos e davam para todos. Quando ela ia estender a mão, ele maltratava ela. Ele desdenhava dela. Então aquilo feriu. E quando ela chegou na fase adulta, ela não queria receber dos filhos presente, não queria comemorar seu aniversário dela, não se achava merecedora de nada, digna de nada. O relacionamento dessa pessoa com Deus também foi um relacionamento, mas de um Deus patriarcal, um Deus punidor. Até isso a gente teve que trabalhar, porque Deus é bom e amoroso, mas ela viu um Deus julgador, punidor, porque foi a estrutura de consciência de rejeição que foram colocando nela com a criação. Os nossos pais, gente, têm culpa disso não. Eles receberam dos seus pais, que os seus pais receberam dos seus pais. Nós somos vítimas, né, dessas constituições, dessas regras, desses valores que vão passando de pai para filho. Por isso a minha proposta hoje é dizer que existe uma solução e você pergunta como renovar essa mente de rejeição? Com metanoia. O que é metanoia, Roseni? Metanoia é o que está em Mateus capítulo 3, versículo 2. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Queridos, metanoia é a palavra grega para arrependimento. Uau! Como é que Deus une isso para vir ao encontro da gente, para trazer solução, para reconstruir, renovar essa nossa mente. Metanoia é a palavra dada no grego para arrependei-vos. É chegado o reino dos céus. Arrependimento. O que significa metanoia? Eu fui estudar profundamente. Metanoia, veja bem, noia significa razão, compreensão, entendimento. Noia é razão, compreensão, entendimento. Meta significa transcendência, o que transcende, o que vai para o espírito. Olha a revelação, gente. Que fantástico, eu sou apaixonada por esse Deus. Aí o Senhor vai e diz assim, metanoia, transcenda a sua mente, a sua razão, a sua compreensão. Ou seja, o que é transcender? Leva para o espírito, para o espiritual. Coloque a sua mente no espírito, coloque a sua mente em Cristo. O Espírito do Senhor está sobre nós, por isso nos ungiu. Habita em nós. Quando nós submetemos a nossa mente ao poder do Espírito de Deus, a mente começa a transformar-se, a se renovar. Essa é a grande palavra do Senhor, a solução. Então, cura, restauração de uma mente de rejeição, metanoia, arrependimento. Aí você vai pensar, mas eu vou me arrepender de quê se eu fui maltratado, desdenhado, rejeitado, né? A gente precisa se arrepender primeiro por identificação em nome dos nossos pais. Se eu me arrependo porque meu pai e minha mãe me trouxe esses valores e regras demais que me feriu. Ou talvez outra pessoa que lhe criou, ou no orfanato que você esteve. São vários tipos de caso.
Em todo caso, você vai se arrepender pelos a forma, não é, essa mentalidade tirânica, de regra, não é tão rígida que veio sobre você, vindo dos seus pais ou de quem lhe criou ou de quem fez isso com você. Você vai se arrepender por essas pessoas diante de Deus. É o arrependimento por identificação. E uma outra coisa, você vai se arrepender também pelos sentimentos e pensamentos que passam na sua mente por causa da rejeição. Porque a rejeição coloca na nossa mente pensamentos ruins. Por quê? Porque a estrutura de rejeição que nós recebemos é a mesma que a gente dá para os outros. Eu julgo os outros com a medida que eu sou julgada em mim mesma. A mesma medida que a minha mente coloca para mim é a medida que eu coloco para os outros. Se eu fui estruturada, a minha mente, numa mente de rejeição, onde condenação, julgamento veio sobre mim, eu vou julgar os outros também. Eu vou condenar os outros também. Eu vou viver um ciclo de culpa. Vou viver culpando os outros. Ah, eu sou assim porque fulano fez isso. Ah, eu sou assim porque minha mãe me criou assim. Ah, eu sou assim porque meu pai fez isso. Vamos se arrepender? Porque, gente, todo o cerne está em nós, não nos outros. Não foca nos outros, foca em você. Se eu me arrependo pelos sentimentos ruins que passam no meu coração, me arrependo pelos pensamentos ruins que eu penso dos outros, de mim mesmo, de Deus. Vocês entenderam? Então, arrependei-vos. Queridos, Romanos 2 tem algo, um segredo. Romanos capítulo 2, versículo 4 diz assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é o que te conduz ao arrependimento. Queridos, a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Ai, Roseni, como eu vou, né, me arrepender? Apóstola, como eu me arrependo? Às vezes nem me dá vontade de me arrepender de algumas revoltas que eu tenho, não é? Porque às vezes a gente quer se vingar de tanta rejeição que sofreu. Querido, se arrependa, pedindo ao Senhor que te conduza ao arrependimento. Deus é tão bom, tão bom. Ele sabia que muitas vezes nós não teríamos condições de nos arrepender por nós mesmos. Pede ao Senhor, fecha os olhos e diz: Espírito Santo, me conduz ao arrependimento. E Ele vai encher seu coração e vai conduzir aos arrependimentos necessários de pensamentos, de estruturas de memória que estão em você. E depois você vai para o outro passo. O outro passo é confissão de pensamentos. Faça um caderninho e comece a escrever todos os pensamentos ruins que passam na sua mente. De vingança, de culpa, de ódio, de frustração, de rejeição, qualquer que seja. Faz um caderno e anota todos esses pensamentos. E confesse diante de Deus: Senhor, me arrependo por esse pensamento, esse. E eu rejeito esses pensamentos na minha mente. Eu desligo isso, eu retiro isso da minha mente, eu não quero. E depois você vai pensar logos. Pense logos, tá certo? O que é pensar logos? Não é? O que é pensar logos, apóstola Roseni? Tão simples, pensar a palavra de Deus. Queridos, pensar a palavra de Deus. Como é que você pensa a palavra de Deus? Um novo conhecimento que muda os seus hábitos e as suas crenças. E esse novo conhecimento é a palavra do Senhor. Um novo conhecimento que vai mudar esses hábitos e essas crenças rígidas de rejeição, que vai operar. Colossenses 3, do 1 ao 2 diz assim: já que fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Olha a transcendência. Já que você foi ressuscitado com Cristo, pois então busque as coisas lá do alto. Pensai nos objetivos do alto. Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2. Pensai nas coisas do alto. É muito claro isso. Pense logos é pensar nas coisas do alto. Meditar na palavra de Deus. Estabeleça uma rotina, uma disciplina. Todos os dias, medite na palavra de Deus. Medite, fique pensando. E por último, substitua o pensamento ruim, um pensamento de rejeição, por um versículo, só um. Pegue somente um e pense a semana inteira esse versículo, colocando ele na sua mente. E você vai ver transformação por metanoia,
transformação, renovação dessa mente estruturada com rejeição. Essas crenças de rejeição vão quebrando-se em sua vida à medida que o pensamento logos, que é a palavra que muda o hábito, que muda as crenças, a poderosa palavra vai transformar você. Eu profetizo em nome de Jesus que você seja transformado, sua mente sofra esse impacto de mudança e saia da estrutura de rejeição e avance numa estrutura de bênção, de felicidade com Deus, de recebimento, porque você é filho e filha amada do Pai. Shalom, até o próximo vídeo.